Resuminho do som. Pequenas histórias de grandes canções dos anos 80. Existem histórias e historinhas, novelas e contos, mas aqui no Resuminho eu aproveito para contar apenas as curtinhas sobre as músicas que não vão virar episódios completos do Resumo do Som. Isso acontece porque ou eu não encontrei informações suficientes, ou o artista não revelou muita coisa sobre como a canção surgiu, ou simplesmente porque a canção não tinha lá uma história muito interessante. E quando isso acontece, eu junto 3 dessas músicas em uma única edição. Esse é o Resuminho e hoje eu vou contar para vocês um pouco das músicas Build, do House Martins, Wild Wild Life, do Talking Heads, Electricity, do Orchestral Maneuvers in the Dark, ou OMD, como queira, e The One I Love, do R.E.M. É isso mesmo, desta vez vieram 4 músicas no pacote. Já já eu explico por quê. E esses 4 pedidos vieram do mesmo ouvinte, o Ricardo Schellen, que mandou 7 sugestões de músicas para o resumo. Obrigado, Ricardo. É assim que eu gosto. Pediu música? Então tome logo 7. Bom, eu demorei para pesquisar todas elas e, no final, nenhuma delas vai virar um episódio completo do resumo. Mas tudo bem, eu vou colocar todas elas no resuminho em 2 edições. Então, essa é a primeira parte. Logo mais, eu lanço a parte 2 da lista do Ricardo. Vamos lá então, começando com Build, música de 1986 dos House Martins, um grupo inglês liderado pelo Paul Heaton, um cara com uma voz incrível. Filled up with sand, it's built, it's built a house where we can stay, and hope it every day, it's built a road for us to cross, there's lots and lots and lots and lots of miles. Essa história vai ser rapidinha porque Build não é uma música significativa na carreira do House Martins. Ah, como assim? Pois é, Build fez sucesso no Brasil por 2 motivos. Primeiro, por ter sido incluída na trilha sonora internacional da novela Bebê a Bordo, de 1988, aquela que tinha a Isabela Garcia. Segundo, porque viralizou na época por conta do refrão da música, que parecia dizer papel, o que levou a música a ser conhecida como o Melô do Papel. Eu adoro essa música, acho ela melhor inclusive do que as outras que fizeram sucesso no Reino Unido. Mas eu não encontrei absolutamente nada sobre ela, até porque ninguém pergunta nada sobre ela nas entrevistas com o Paul Heaton. Para você ter uma ideia do lugar de Build na discografia do House Martins, basta dizer que Happy Hour, de 1986, chegou ao 3º lugar da parada, enquanto que Caravan of Love chegou ao topo da lista. É o maior sucesso dos House Martins no Reino Unido. Já Build não passou da 15ª posição. Outro detalhe interessante é que, apesar do vocal principal ser o Paul Heaton, quem canta o refrão de Build é o baterista, o Dave Hemingway. E tem mais, sabe que DJ famoso fazia parte dos House Martins? O Fatboy Slim, que na época dos House Martins ostentava o seu nome verdadeiro, que é Norman Cook. Bora para a segunda música do resuminho de hoje, que é Wild Wild Life, do Talking Heads, que é uma música que está na trilha sonora do filme de 1986 do David Byrne, True Stories, que retrata uma cidade fictícia no Texas. A música foi pensada para fazer sucesso na MTV e ser usada para promover o filme.
O David Byrne escreveu a música e o restante da banda trabalhou na produção dela. E o processo de composição de Byrne era mais ou menos assim. Ele criava e gravava melodias aleatórias e depois pensava nas letras, tendo sempre um dos personagens do filme em mente. E essas histórias eram baseadas em histórias reais de notícias que o David Byrne lia nos jornais, daí o título True Stories. Essa música tem um videoclipe muito legal que mostrava os integrantes da banda e atores dublando, incluindo o John Goodman, que então era um desconhecido, ele nem tinha feito sucesso naquela série Roseanne ainda, e que faz parte do elenco do filme. Todos eles fazendo uma performance em um tipo de karaokê. A música e seu videoclipe se tornaram icônicos, refletindo a ideia da vida imitando a arte e vice-versa. A próxima música da lista é The One I Love, do R.E.M. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Esse sucesso da banda de 1987 foi um marco para a banda porque foi o primeiro single que conseguiu emplacar no top 10 dos Estados Unidos. E ela nasceu de um riff que o guitarrista Peter Buck criou na varanda da casa dele. Aí ele mostrou as ideias para o resto da banda e assim surgiu a melodia. A música foi gravada para o 5º álbum de estúdio do R.E.M., chamado Document, com o produtor Scott Litt. Embora as letras e o título da música façam uma alusão ao amor, The One I Love é na verdade uma canção sobre usar as pessoas. A letra foi composta pelo Michael Stipe durante uma turnê e nem ele nem a banda eram fãs dessa música. O Stipe inclusive confessou que achava a letra muito sarcástica, recheada de desprezo e tal, mas como as pessoas não entenderam a mensagem, ele acabou desencanando dessa ideia e curtiu o sucesso dela. The One I Love estreou na posição 84 na parada das 100 mais da Billboard em setembro de 1987 e chegou ao posto de número 9 no início de dezembro daquele ano. E desde então continua sendo uma das favoritas dos fãs, mas não da banda. E a última dessa edição do resuminho deveria ser Electricity, primeiro sucesso do Orchestral Maneuvers in the Dark, ou OMD, como a gente chamava a banda na época. Só que essa canção não cumpre um dos requisitos básicos do 80 watts. Ela não é dos anos 80, apesar de ter tocado muito nos anos 80. No caso, Electricity foi lançada em 21 de maio de 1979. Então, vou ficar devendo essa música pra você, Eduardo. Mas calma, eu ainda vou falar das outras 3 músicas em breve, então não perca a próxima edição do Resuminho. E se você também tem curiosidade sobre alguma música de sucesso lançada entre 1980 e 1989, mande a sua sugestão pelo link que está na descrição, pelo Twitter, por comentário, pelo Spotify, etc. Se não virar um episódio do resumo, vira um episódio do Resuminho, que volta em breve. Mas por enquanto, eu vou nessa. Um abraço e até a próxima.